Queridos irmãos, a graça e a paz seja com todos. Queridos, bem-vindos ao canal Pregando as Escrituras no Poder do Espírito Santo. Esse que vos fala é o presbítero Ricardo Fogo Puro. Queridos, quero lembrar a todos que nós estamos estudando acerca do fruto do Espírito, e neste estudo bíblico nós abordaremos a virtude denominada fé. Então nós queremos explorar essa virtude neste estudo bíblico. Queridos, antes de darmos continuidade a este tema, eu quero apenas retomar convosco o estudo anterior. Queridos, nós falamos no estudo anterior acerca da virtude denominada bondade. Nós vimos que essa virtude no grego ela se escreve como sendo agathosune, que significa basicamente, queridos, a verdadeira prática do bem, a benevolência e o bem em ação. Nós vimos também, queridos, que nós devemos fazer o bem sem olhar para quem, queridos. Nós vimos também que nós devemos fazer o bem em todo o tempo, porque o nosso Deus, Ele é bom em todo o tempo e em todo o tempo Ele é bom, queridos. E nesse estudo bíblico nós abordaremos acerca da virtude denominada fé, queridos, que se encontra lá no livro do Gálatas, capítulo de número 5, versículos 22 e 23. Queridos, se nós olharmos esta palavra fé, que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, que também em algumas traduções bíblicas ela vem como sendo fidelidade. Se nós olharmos no original grego, queridos, esta palavra fé, nós vamos ver que ela se escreve como sendo pistes. Pistes, entenda bem, queridos, o significado desta palavra fé do original grego, pistes. E o que vem a significar, queridos, esse termo grego pistes? Se nós observarmos, queridos, nós vamos ver que pode representar várias coisas, tem vários significados. Eu quero destacar para vocês alguns deles, queridos. Primeiro, pode significar lealdade constante e inabalável em relação a Deus, o nosso Senhor. Então é sermos leais constantemente e sem se abalar diante do Deus Criador dos céus e da terra. Outro significado é o significado de compromisso para com Deus, o nosso Senhor. Então ela nos remete à ideia de sermos compromissados como cristãos verdadeiros e adoradores de Deus, o nosso Senhor. Queridos, um outro significado, outra ideia que esta palavra pistes nos traz é de fidedignidade, queridos, para com o nosso Deus. Também observamos que nos remete à ideia de honestidade para com Deus, o nosso Senhor. Também remete à ideia de confiança em Deus, queridos. É confiarmos em Deus independente da circunstância. E também, queridos, nos remete à ideia, esta palavra grega, pistes, nos remete à ideia de fidelidade. Por isso, em algumas traduções bíblicas, esta virtude vem escrita como sendo fidelidade. Fidelidade para com Deus, fidelidade para com a obra do Senhor. Então vemos, queridos, que a fé ela trata da nossa relação de confiança, de fidelidade,
de lealdade, queridos, de compromisso, meus amados, de honestidade para com o Senhor Jesus Cristo. Então, é a nossa relação com Deus, como nós devemos verdadeiramente nos portar e nos comportar diante de Deus, o nosso Senhor. Queridos, eu quero destacar aqui na Bíblia Sagrada algumas referências, queridos, que nos mostram que nós devemos amadurecer a virtude de fé em nossas vidas. Então, vou destacar aqui para vocês, nesse estudo bíblico, alguns versículos que nos mostram, queridos, que deve ser amadurecida a fé em nossas vidas, que a fé ela é de suma, de extrema importância sobre a vida do cristão. Então observe primeiro, lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 e 9, a Bíblia ela vai dizer que a fé ela indica a confiança, queridos, que nós devemos ter em Jesus Cristo. Observe que o termo grego pistes significa o que? Confiança em Deus, confiarmos em Jesus, independente da circunstância e da situação. Se nós olharmos agora lá em Efésios capítulo 4 e versículo de número 13, nós vamos ver que a fé ela nos leva a alcançarmos a medida total da plenitude de Cristo. Então, para alcançarmos, queridos, a totalidade de Cristo em nossa vida, nós devemos ter fé, nós devemos amadurecer a virtude de fé sobre as nossas vidas. Se nós olharmos agora lá em Mateus capítulo 23 e versículo de número 23, nós vamos ver que nós somos exortados, queridos, a não desprezarmos a fé, ou seja, nós devemos manter firme a nossa lealdade constante e inabalável em Deus. Nós devemos manter firme o nosso compromisso, a nossa confiança, a nossa honestidade, a nossa fidelidade, queridos, para com Deus. Nós somos exortados a em todo o tempo, queridos, mantermos a nossa fé firme em Jesus Cristo. Queridos, se nós olharmos agora lá em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo de número 12, nós vamos ver que nós devemos militar a boa milícia da fé. Devemos lutar como bons soldados de Cristo por meio da nossa fé em Jesus Cristo, sempre sendo leais ao nosso Deus que nos alistou para esta grande obra, sempre com compromisso, queridos, militando na obra de Deus e sempre confiando e nos mantendo fiéis ao Deus Criador dos céus e da terra. Se nós olharmos agora lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2 e versículo 2 e capítulo de número 4 e versículo 7, nós vamos ver a Bíblia dizendo que devemos ser cristãos leais, compromissados, honestos, confiantes e fiéis ao nosso Deus, queridos. Então, queridos, a fé ela é de suma importância sobre a vida de todos os cristãos. Agora, queridos, se nós olharmos lá em Efésios capítulo 2 e versículo de número 8, nós vamos ver a Bíblia dizendo que a fé ela é como o veículo que nos leva até alcançarmos, queridos, a graça salvadora, a salvação em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, por meio da confiança, da fidelidade para com Deus, do compromisso, da lealdade para com o nosso Senhor. Então, a fé é o veículo que nos leva a alcançarmos a salvação em Deus, o nosso Senhor. Agora, se nós olharmos lá em Efésios capítulo 4 e versículo 13,
nós vamos ver a Bíblia dizendo que a fé é aquilo que une os cristãos plenamente em Jesus Cristo. Nós estamos em unidade plenamente em Cristo por meio da fé que há nos santos, querido. Então, a fé, ela é extremamente importante para estarmos plenamente em Cristo, unidos e reunidos e juntos e misturados para a glória de Deus nosso Senhor. Agora, se nós olharmos lá em Hebreus, capítulo de número 10 e versículo 38, nós vamos ver a Bíblia dizendo que a fé, ela é para vivermos justos diante de Deus. A fé é para vivermos justos, queridos, diante de Deus, porque o justo, ele viverá da fé, meus amados. É da fé que nós vivemos para a glória de Deus e que nós temos vida em Deus, o nosso Senhor. Agora, se olharmos lá em Hebreus capítulo 11 e versículo de número 1, nós vamos ver a Bíblia dizendo que a fé, ela é como o firme fundamento das coisas que se esperam e como prova das coisas que são invisíveis. Então, a fé, ela é extremamente importante, é extremamente necessário, queridos, amadurecermos essa virtude sobre a nossa vida. Se olharmos agora lá em Hebreus capítulo 11 e versículo 3, nós vamos ver que a fé é para que nós entendamos, queridos, a criação de Deus. Então, sem fé não é possível nós entendermos a criação de Deus, o nosso Senhor. Queridos, para terminarmos aqui as referências bíblicas, eu quero citar, para concluirmos as referências, Hebreus capítulo 11, versículos de número 4, 5 e depois dos versículos 7 até o 40. A Bíblia vai dizer que a fé, ela é para alcançarmos testemunho e promessas de Deus e diante de Deus, o nosso Senhor. Então, para obtermos, queridos, todas as promessas que Deus nos fez e alcançarmos o testemunho de Jesus Cristo, é necessário nós termos a fé, queridos. Não uma fé natural, não uma fé, queridos, gerada pelo próprio homem, mas uma fé gerada por Deus em nossas vidas, que vai nos levar a sermos leais constantemente, queridos, ao Senhor, a sermos confiantes, honestos diante de Deus, a sermos fiéis diante de Deus, o nosso Senhor, compromissados com a obra de Deus. Queridos, para concluirmos esse estudo bíblico acerca da virtude fé, eu quero concluir com Efésios capítulo 11 e versículo de número 6. Lá nós vemos que a fé, ela é extremamente importante para agradarmos a Deus, crermos na sua existência e também que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então observe, extremamente importante para agradarmos a Deus, para crermos na sua existência e também para entendermos e compreendermos que Deus, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, portanto, queridos, amadureçamos a virtude fé em nossas vidas pela comunhão com Jesus Cristo, o nosso Senhor, que é o autor e consumador da fé. Lá em Hebreus capítulo 12 e versículo de número 2 fala que Jesus é autor e consumador da fé. Então, que nós venhamos amadurecer essa virtude sobre a nossa vida e venhamos, queridos, dia após dia, sermos mais leais a Deus, mais compromissados com o Senhor,
mais honestos diante de Deus, mais confiantes e fiéis ao nosso Deus, agindo com fidedignidade perante o Deus Criador dos céus e da terra. Queridos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e nós continuemos estudando a palavra de Deus. No próximo estudo bíblico, nós falaremos sobre a virtude denominada mansidão. Então venha conosco, vamos estudar a palavra de Deus e aprendermos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Deus vos abençoe, vos guarde e vos proteja em nome para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.